Olá e bem-vindo ao meu novo vídeo. Aqui, como prometido, a instalação ou montagem do meu aparelho de ar-condicionado split. Antes de começarmos a instalação, algumas informações importantes. A dica mais importante: esses aparelhos só podem ser colocados em funcionamento por técnicos certificados que possuam licença para manuseio de gás refrigerante. Porque aqui dentro há um gás refrigerante prejudicial ao clima. Se esse gás for liberado na natureza, é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Por isso, a instalação e o manuseio das tubulações de gás refrigerante devem ser feitos apenas por técnicos especializados em refrigeração. Vocês precisam resolver isso procurando um profissional, já contratei alguns aqui. Os preços para a instalação desse aparelho podem variar comigo entre 50 e 600 euros. Infelizmente, há também os custos de deslocamento do técnico e possíveis longas esperas até o técnico chegar ou até ele encontrar uma empresa que faça esse serviço. Apesar disso, podemos fazer muitas coisas antecipadamente para manter os custos de instalação geralmente baixos. É assim que eu faço também. No entanto, vocês devem saber algumas coisas para isso. O que vamos fazer aqui hoje? Vamos instalar uma unidade externa, um aparelho externo e um aparelho interno. Importante. Eu já disse isso no último vídeo. Eu não vou usar o aparelho de parede padrão, que geralmente vem com esses equipamentos, aquele que fica pendurado no alto, perto do teto, soprando de cima para vocês. Em vez disso, vou usar um aparelho que é instalado na parte de baixo da parede. Muitas vezes esse tipo de aparelho também é chamado de aparelho tipo baú. Esse aparelho oferece para mim maiores vantagens, pois, como vocês podem ver, não tenho mais espaço livre na parte de cima da parede e posso instalá-lo praticamente como um radiador na parede. Antes de fazermos isso, é fundamental observar alguns pontos. Onde o aparelho será instalado? A unidade interna deve ser instalada de forma que possa fornecer frio ou calor para todo o ambiente, ou seja, que o fluxo de ar possa ser liberado livremente para o cômodo. Se possível, ela não deve soprar o ar diretamente sobre vocês. Evitem instalar o aparelho em frente a estações de trabalho ou assentos. Isso não é o ideal. No meu caso, isso não seria possível, pois só tem um lugar para instalar. Também é importante. Eu começo pelo aparelho interno com a instalação. Isso também tem um motivo muito importante, porque o aparelho interno, naturalmente, tem uma tubulação de fluido refrigerante e uma tubulação de água condensada. Essas duas tubulações precisam ser levadas para fora através de uma abertura na parede. E essa abertura na parede deve ter uma inclinação. O que quer dizer deve, ela precisa ter uma inclinação, para que a água condensada possa escorrer para fora. Vou mostrar aqui um exemplo correspondente para vocês. É mais ou menos assim que deve ficar. Então, seria sensato para vocês pensarem primeiro, onde posso instalar a unidade interna? E, consequentemente, isso também determina o local de instalação da unidade externa. A unidade externa agora será conectada aqui com os tubos de ligação correspondentes, vou dizer assim, uma tubulação de fluido refrigerante. É mais ou menos assim que isso se parece. Essa tubulação de fluido refrigerante já tem aqui um pequeno ou fino isolamento. Importante, o isolamento não é suficiente. Isole novamente essa tubulação de fluido refrigerante de forma adequada e completa. Assim, vocês aumentam naturalmente o desempenho do seu sistema e perdem menos energia. A tubulação de fluido refrigerante deve ser a mais curta possível. No meu caso, ela é bem curta. Só preciso atravessar a parede, pois o aparelho está quase do outro lado. Mas é preciso observar o seguinte em relação à unidade externa. Esse aparelho deve ser colocado, se possível, em um local onde não fique exposto diretamente ao tempo. Porque quanto mais o aparelho ficar exposto ao clima, pior será para ele. Quanto mais o aparelho trabalhar, mais rápido vai se desgastar. Além disso, a unidade externa vai fazer muito mais barulho do que a unidade interna, o que, é claro, significa. Se vocês forem instalar a unidade externa em algum lugar, é claro que ela deve ficar em um local onde não incomode ninguém, especialmente os vizinhos ou até mesmo vocês. Portanto, evitem instalar logo abaixo da janela do quarto. Como já foi dito, a unidade externa deve ser instalada em uma altura mais baixa do que a unidade interna. E muito importante, a unidade externa precisa ser fixada firmemente em algum lugar. Existem várias opções para isso. Existem vários suportes de elevação. Ou seja, poderíamos agora concretar uma base lá fora e usar esses amortecedores aqui. Assim, parte da vibração será absorvida, reduzindo muito o ruído. No meu caso, isso não será possível. Como alternativa, podemos, é claro, instalar o aparelho também em uma estrutura de suporte.
Existem muitos tipos diferentes de estruturas de suporte disponíveis no mercado. Recomendo que escolham uma estrutura de suporte durável, porque esse equipamento deve durar pelo menos de 10 a 15 anos ou mais. O suporte também deve durar esse tempo todo. Frequentemente, só há suportes de aço com revestimento em pó. Após 4 ou 5 anos, enferrujam muito e o revestimento em pó descasca. Por isso, eu recomendo aqui suportes que sejam totalmente galvanizados ou, de preferência, feitos de aço inoxidável. Importante: não coloque o aparelho diretamente no suporte, use também um amortecedor. Há vários tipos de amortecedores, alguns já vêm com suportes ou podem ser comprados separadamente. Nem quero especificar como devem ser. Aqui, por exemplo, estão esses tipos de amortecedores que vocês poderiam colocar embaixo. Assim, vocês têm basicamente uma absorção de impacto aqui. Aqui no meio tem uma borracha. Essas peças de metal não estão conectadas, o que desacopla o aparelho. Isso é importante. Também é importante, observem o espaço livre recomendado pelo fabricante para o aparelho. Esses espaços precisam ser respeitados, senão o aparelho perde eficiência, pois ele precisa respirar. O ponto mais importante na instalação ou na escolha do local externo, posso dizer pela minha experiência, é o seguinte: vocês precisam garantir que a água de condensação desse aparelho possa escoar, e de forma adequada. A melhor opção seria se ela pudesse escoar diretamente para um ralo e sair adequadamente. O que, claro, seria muito ruim seria se esse aparelho, por exemplo, ficasse no jardim, perto de um caminho do jardim. E no inverno, especialmente ao aquecer, isso significa todo o seu caminho vai congelar, porque aqui vai se formar muita água de condensação, ou suor ou orvalho, que vai escorrer pelo caminho e, claro, no inverno vai congelar de novo. Aqui, vocês precisam garantir que essa água seja drenada e que, claro, esse encanamento para escoar a água também não congele no inverno, se possível. Esse é um ponto muito importante, especialmente no inverno na minha região, quando às vezes neva mais forte. Evitem que o aparelho fique coberto de neve, limpando ao redor ou instalando em local protegido do vento e da neve. Aqui, é claro, é preciso tomar cuidado. Também precisamos de uma fonte de energia para esse aparelho. Essa ligação elétrica deve, é claro, ser feita por um eletricista. Por favor, verifiquem na instrução de uso quais seções de cabo vocês precisam aqui. Usei sempre cabo de 2,5 milímetros quadrados e já preparamos uma conexão adequada para isso. Esses seriam os pontos mais importantes antes da instalação. Agora vou instalar a unidade interna, o chamado aparelho baú, e já escolhi o local. Por favor, prestem atenção ao instalar o aparelho. Aqui também o fabricante especifica vários espaços livres para a instalação do aparelho. As recomendações do fabricante devem ser seguidas, se possível. Se vocês não seguirem isso, podem ter perda de desempenho. Eu escolhi aqui um local de instalação, e agora vem, na verdade, o passo de trabalho mais difícil para mim aqui na instalação. Isso é fazer a perfuração na área externa. Isso significa que eu preciso fazer uma perfuração aqui através da parede para que eu consiga passar todos os cabos, todos os tubos, tudo direitinho pela parede e ainda consiga isolar tudo corretamente. Isso é muito importante. Não faça furos do tamanho exato dos tubos e evite apenas empurrá-los por eles. Atenção! Ainda é preciso isolar os tubos, pois o isolamento que vem de fábrica geralmente não basta. No meu caso, eu definitivamente faria um isolamento extra aqui, então vocês vão precisar de um furo um pouco maior. Eu faço um furo aqui com um diâmetro de mais ou menos 70 a 80 milímetros e perfuro a parede. No meu caso, eu tenho aqui um sistema composto. Isso significa que, na empresa Zellplatten, nós ainda temos uma estrutura onde essas placas são colocadas, depois uma parede de pedra e do lado de fora também um revestimento adicional na frente da parede. Ou seja, precisamos perfurar aqui por várias camadas diferentes. Isso leva um pouco de tempo. Certifiquem-se ao fazer a perfuração de que ela tenha uma inclinação para fora, para que a água de condensação possa escorrer corretamente. Aqui vai uma dica. Eu coloquei aqui na minha perfuração um tubo, especificamente um tubo HT de 80 milímetros. Eu simplesmente fiz um corte nele. Assim, consegui diminuir um pouco, porque minha perfuração é bem menor que 80 milímetros. Na verdade, aqui são 67 milímetros. E aqui eu encaixei o tubo dessa forma. Eu colei dessa forma e também vedei ao redor, assim o tubo ficou completamente à prova d'água. Isso tem um motivo. Caso se forme condensação aqui, de alguma forma, a água ela pode escorrer para fora pelo tubo. E eu não tenho água dentro da parede.
Agora que a perfuração aqui foi concluída, posso também montar a estrutura externa. Agora eu posso medir aqui onde quero instalar. Tenho aqui duas estruturas de aço, ou dois suportes de aço que vou parafusar na parede de concreto e sobre eles montar um sistema de trilhos. Ainda tenho algumas trilhas de alumínio sobrando. Vou montar essas trilhas com os amortecedores de borracha na estrutura de aço e assim já desacoplo a unidade externa da estrutura. Agora posso colocar a unidade externa sobre essa trilha e assim instalá-la na área externa. Vamos voltar para a parte interna. Aqui preciso fixar a unidade interna. A unidade interna possui uma trilha de metal na parte de trás para fixação. Vocês podem simplesmente desparafusar isso aqui e depois parafusar na parede. Muito importante, a trilha de metal precisa estar bem fixa. Então, certifiquem-se de escolher os parafusos e buchas corretos para o material de vocês. Embaixo da minha empresa há uma placa de tenda, uma OSB de cerca de 27 milímetros de espessura. Assim, posso fixar tudo com segurança. Aqui, posso simplesmente parafusar diretamente através da parede com parafusos comuns e pendurar minha unidade interna aqui. Se não tiverem isso, verifiquem novamente para garantir que consigam fixar corretamente. Neste ponto, mais uma dica importante. Por favor, antes de pendurar a unidade interna, insira o cabo de controle na unidade interna. Este é o chicote de cabos entre as unidades interna e externa. É muito difícil acessar esse local na unidade interna depois. Ou seja, na parte de trás da unidade interna temos aqui uma pequena abertura. Abri essa abertura e passei o cabo de controle. Não é necessário usar um cabo tão grosso quanto o meu. Também existem cabos mais finos disponíveis no mercado. Removam também o cabo de teste colorido do aparelho, colocado pelo fabricante só para testes. Agora, conectem o cabo de controle. Aliás, eu usei aqui um cabo de 5 fios e o prendi aqui na frente com a trava de cabo. Como já vamos pendurar o aparelho, não teremos tantos problemas na hora da instalação dos cabos para passar o cabo por aqui. Agora que já instalamos a unidade interna, vamos para os nossos cabos. Agora eu passo esses cabos pelo meu tubo para fora e posso começar a fazer as conexões. Muito importante, agora vem a parte que o seu técnico de refrigeração vai fazer para você. Ou seja, isso aqui deve ser feito pelo técnico de refrigeração, porque a tubulação precisa ser evacuada e, no meu caso, também precisa ser cortada no tamanho certo. No meu caso, como eu disse, a tubulação ainda precisa ser cortada novamente. Ou seja, talvez ela também precise ser flangeada de novo. Sobre isso, vou fazer um vídeo separado mostrando como flangear uma tubulação dessas novamente. Após conectar a tubulação, o técnico faz a evacuação da linha. Ele faz vácuo na tubulação e ainda testa a estanqueidade no meu caso. Ou seja, ele coloca dióxido de carbono aqui primeiro e deixamos isso aqui por algumas horas ou talvez até o dia seguinte. Enquanto isso, meu técnico de climatização cuida da pressão do sistema, faz o teste de pressão e preenche o sistema. Parece que isso vai demorar um pouco mais. Vamos ligar rapidamente a parte elétrica. No geral não é complicado. Aqui está o quadro de conexões. Importante. Estamos totalmente sem energia e nada está conectado ao disjuntor. Aqui estão dois cabos, ou chicotes de fios, que também podem ser comprados já prontos na internet. Eu mesmo fiz alguns para mim. Aqui eu tenho um cabo de controle que vai para a parte interna. Eu tenho aqui um cabo de 5 fios. Por que 5 fios? Eu definitivamente preciso aqui do meu fio terra e preciso de pelo menos 3 fios para a comunicação. Vamos usar um L2NS, vou resolver com esses 3 fios. Aqui eu tenho um sobrando. Eu simplesmente deixei ele isolado por enquanto. Ele vai ficar aqui como reserva. E aqui temos o fio terra. O fio terra vai ser simplesmente preso aqui embaixo de um desses 2 parafusos de aterramento. Agora temos aqui o L1. Agora podemos escolher as cores como quisermos. Importante, devemos conectá-los igual na unidade interna. Pensei assim, 2N costuma ser azul, então vou usar azul aqui. Para o N, o L antigamente sempre era preto, então agora vou usar o preto para o 1L e o cinza para o S. Isso também é simples para esse controle e vou conectar aqui. Como falei, o fio terra será conectado do outro lado. Esperei porque ainda há ligação elétrica aqui. Esse é o cabo que vai direto para o quadro de disjuntores. Aqui eu usei uma bitola de 2,5. O cabo é curto
cerca de 5 ou 6 metros até o quadro de disjuntores, então está um pouco superdimensionado, mas não há problema. A ligação aqui também é simples. Este é o condutor de fase L, protegido por disjuntor B16 e interruptor diferencial. Este é o condutor de fase e este é o de proteção, o terra. Um salto no tempo. Mudei de ideia novamente. Acabei usando essas ilhós de anel aqui porque não ficou bom com as ponteiras de fio. Então agora vou usar essas ilhós de anel mesmo. Isso faz uma conexão bem melhor. Depois de conectarmos tudo, não se esqueçam da proteção dos cabos. Ou seja, aqui temos um tipo de proteção contra puxões ou rompimento. Ela mantém o cabo preso aqui e também o parafusa corretamente para que seus cabos fiquem firmemente conectados ao aparelho. É assim quando tudo está conectado. Por favor, lembrem-se de recolocar a tampa aqui e fixá-la com este parafuso. Pronto. Enquanto o técnico lá fora pode continuar trabalhando na impressão do sistema, eu posso agora conectar a parte interna também. Também é uma boa forma de passar o tempo. Basta retirar este módulo aqui. Atenção, o módulo ainda está preso a um cabo. Vou abaixar um pouco a câmera. Aqui vocês podem ver, por favor, não arranquem isso. Em caso de emergência, destravem o módulo para não arrancá-lo. Então temos aqui a tampa. Já tínhamos preparado tudo aqui antes. Ou seja, agora é só abrir. Agora vamos preparar os cabos novamente, colocando aqui nossos terminais de ponta. Ou seja, agora eu corto eles no tamanho certo e conecto aqui, assim como na unidade externa. Pulei um pouco essa parte para acelerar. Agora não preciso mostrar os parafusos. Vemos novamente que o preto é o L1 ou 1L, azul é 2N e cinza é o meu S. E aqui temos a proteção. Infelizmente, isolei o fio marrom como reserva e coloquei atrás. Agora podemos fechar novamente. Infelizmente, meu técnico de climatização sumiu. Ele disse que recarregou o sistema com nitrogênio e faremos mais um teste de estanqueidade à noite. Ele fez um vácuo e colocou nitrogênio no sistema. E agora vamos verificar durante a noite se está tudo devidamente vedado aqui. E espero que ele volte amanhã a tempo. E então podemos encher o sistema e colocá-lo em funcionamento. Hoje é o último dia, infelizmente, com grande atraso. Na sexta-feira não conseguimos ativar o sistema. E, infelizmente, ele não teve mais tempo na sexta-feira. Por isso, hoje de manhã, na segunda-feira, foi relativamente rápido. Ele simplesmente retirou o nitrogênio daqui com essa bombinha e deixou sair e depois usou a bomba para criar um vácuo aqui novamente. Isso também levou cerca de meia hora. Com o vácuo novamente, ele só abriu esses dois parafusos do lado. Assim, o fluido refrigerante, que já veio junto com a unidade externa, entrou nas tubulações. E é isso. Com isso, o sistema já está pronto para funcionar, já está até ligado na energia. Enquanto isso, eu também coloquei um pouco mais de isolamento, tanto por dentro quanto por fora, porque é importante. Os tubos devem estar muito bem isolados, porque durante o resfriamento ou aquecimento, eles podem atingir temperaturas que, como posso dizer, são muito frias ou muito quentes. Isso gera condensação. Tocar nos tubos pode causar ferimentos. Se não isolarem, vão perder muita energia. Podemos ver rapidamente como isso fica. Aqui vocês veem como resolvi do lado de fora, colocando uma isolação bem grossa. Importante, aqui na frente, nas duas conexões, pode acontecer de formar muito condensado. Isso pinga aqui embaixo, nessa tampa ou nessa aba, depois escorre para dentro da bomba e é drenado lá embaixo pela saída. Importante, também há uma saída embaixo. Por favor, não esqueçam de colocar uma mangueira aqui para escoar a água de condensação. Atenção! Não coloquem o isolamento até a frente, deixem espaço para a água escorrer e não voltar pelo isolamento. E aí dentro fica encharcado, vou deixar por fora mais bonito, mas vem, já resolvi isso de um jeito legal. A saída eu resolvi aqui com uma solução provisória de aço inoxidável, isso fica relativamente bom. Posso vedar tudo de novo aqui. Esta é a mangueira de esgoto e quero arrumá-la para que tudo vá para o cano. E assim, basicamente, terminamos tudo aqui fora. Agora podemos simplesmente ligar o aparelho e ver quão barulhento ele é. Vamos ligar a unidade interna. Importante mencionar, com a unidade interna também vem vários acessórios e filtros. Vocês também podem instalá-los, é claro. Remova essa tampa da frente, vocês terão que fazer isso frequentemente. Ao limpar aqui, mantenham tudo limpo. Vou deixar isso de lado por enquanto. E aqui temos vários acessórios que também podemos colocar aqui agora.
Agora todo o aparelho pode ser controlado por controle remoto. Também há aplicativo e Wi-Fi, mas explico isso em outro vídeo, pois foge do assunto. Vou deixar o outro vídeo linkado aqui em cima para vocês. Para ligar o aparelho, é só apertar o botão de energia aqui em cima. Vocês podem ver que o aparelho liga e agora temos vários modos diferentes que podemos usar aqui. Vocês veem que a tampa de cima se abre, a outra tampa embaixo. Pronto, o aparelho já pode funcionar. No momento, ela está no modo automático. Claro que temos muitos outros modos, como por exemplo, o modo de resfriamento puro. Aqui você simplesmente define a temperatura ambiente que deseja ter. Este aparelho possui termostato e termômetro tanto no aparelho quanto no controle remoto. Vocês também podem medir a temperatura pelo controle remoto. E vocês podem carregar o controle remoto pelo cômodo com vocês e basicamente medir a temperatura no local onde vocês estão. Vocês veem, o aparelho está funcionando. Agora vou me calar. Como podem ver, estou aqui na unidade e não temos 40 decibéis. Normalmente não se mede isso bem na frente do aparelho. Nós temos, é claro, aqui ainda a possibilidade de ajustar o ventilador um pouco mais forte ou mais fraco. Aqui temos níveis de 10% que podemos alternar. Com o aplicativo, é possível controlar isso em incrementos de 1%. Vamos colocar na potência máxima, isso agora seria 100% de desempenho. E vamos medir novamente a pressão sonora a uma certa distância. De quanto será? Isso não chega nem a 1 metro. Então, aqui também está tudo certo? Como eu disse, podemos usar o aparelho também para desumidificar, podemos usar só o ventilador, podemos aquecer com o aparelho, tudo ajustável aqui no controle remoto. Vamos fazer isso em vídeo separado. Quero saber o nível de ruído aqui no meu local de trabalho, tanto em cima quanto no ambiente. Também é importante que vocês vejam isso novamente. O aparelho está funcionando, vou ajustar novamente para 100%. Agora estou a cerca de 1,5 metro do aparelho. Vocês têm o áudio original, aqui mal se ouve. Agora vamos andar mais pelo cômodo, ou seja, esta é a posição conhecida. Filma aqui com frequência, precisa ser bem silencioso. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Não dá para reclamar, está silencioso como um sussurro. Aqui trabalho muito bem. Este aparelho é muito mais silencioso que outros que já tive. Agora vamos para a área externa. Importante mencionar, o aparelho está em carga máxima, 100%. Vou medir de novo em frente ao aparelho. Isso não é comum, mas vamos conferir. São cerca de 55 decibéis. Agora vamos nos afastar um pouco. Como vocês podem ver, estamos agora a uns 5, talvez 6 metros do aparelho. E aqui podemos dar mais uma olhada. Isso está mais do que bom. Então, já chegamos ao final deste vídeo. Como falei, se ainda tiverem dúvidas sobre o sistema, deixem nos comentários. Além disso, eu também instalei um medidor de energia na forma de um Shelly antes do sistema. Assim, vemos quanta energia preciso para aquecer e resfriar, especialmente neste aerogerador. Depois vai ter mais um vídeo meu de acompanhamento sobre a conexão com o Wi-Fi ou o uso do aplicativo. É claro que também vou fazer um vídeo. Se vocês gostaram do meu vídeo de alguma forma ou se ele ajudou, eu pediria um joinha, claro. E querem assistir mais vídeos meus? Sem problema. É só se inscrever no meu canal, porque se inscrever no YouTube é, claro, de graça. Eu digo tchau, até a próxima, seu Marcos no YouTube.